apaixonante mesmo. Né? Depois que a gente traz ela para nossa vida, a gente não consegue mais tirar, apesar de ter altos e baixos, como tudo normal, né? E o Mindfulness eu conheci, e essa prática, foi num consultório terapêutico, né? Não era o Jorge, o meu terapeuta na época, mas um outro. E eu fui para realmente aprender a lidar com a minha ansiedade, né? Para que eu voltasse, para que eu não adoecesse mais, né? E para que eu pudesse voltar a ter foco, a ter concentração, a realmente viver aqui o agora da melhor forma, né? Então, foi muito legal, assim, porque foi mais uma coisa que eu trouxe para minha vida para tentar me ajudar na minha saúde mental. E foi aqui, eu posso dizer que até hoje, aqui permanece. Outras alternativas vieram e foram embora, mas o Mindfulness, ele realmente ficou e eu procuro incorporar ele na minha vida cada vez mais. Isso faz mais ou menos 12 anos, né, que começou essa descoberta. E aí, depois de alguns anos de prática pessoal, eu vendo essa transformação pessoal em mim, eu disse, gente, o pessoal precisa saber disso. Eu quero me profissionalizar nisso para poder levar para as pessoas. E quando se fala em mundo corporativo, como eu vim no mundo corporativo, eu disse, tem solução, a gente consegue ter uma vida com mais equilíbrio e qualidade se a gente conseguir ter bons hábitos e etc. E aí, quando eu fui procurar quais eram os principais profissionais aqui no Brasil, fora também, mas aqui no Brasil, estava lá a dona Dani, com uma das melhores profissionais, e eu disse, então é com ela que eu vou começar a entender um pouquinho mais como que isso funciona. E é maravilhoso. E isso já fazem, quando eu fiz a primeira vez com a Dani, acho que, sei lá, faz uns 5 anos, algo assim, 5 anos. Então, muito feliz de estar aqui com vocês todos, compartilhando isso. E com o pessoal, o que o Mindfulness trouxe, o que o Mindfulness constantemente traz para a minha vida, né? Apesar de 10 anos meditando, se for 5, se for 1, se for o primeiro dia, eu acho que é muito interessante porque os resultados dessa prática, eles têm resultados curtos, logo que você começa, a médio prazo e a longo prazo. Então, você nunca para de perceber as transformações que vão acontecendo dentro da gente. Então, no meu caso, por exemplo, sabe, foi todo um processo, que até hoje continua sendo, obviamente, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, assim. Então, como vocês falaram, não existe, se alguém falar que existe alguma coisa mágica, uma pílula mágica rápida e tal, pode até ser que resolva ali instantaneamente aquilo. Mas se a gente quer ter uma vida a longo prazo com mais qualidade, não dá para pensar em imediatismo, né? Não dá para pensar no agora, no sentido de acabar com a dor ou acabar com o que tá fazendo você sofrer. É todo um processo. E aí, se a gente olhar para fora, para as nuvens mesmo, como o Jorge comentou, a gente vai ver que a natureza está o tempo todo nos ensinando. O que na natureza acontece assim? Nada, né? Então, por que com a gente seria assim? Então, a gente precisa reaprender, né? A desacelerar e a ter essa paciência. Eu falo, gente, eu tenho que falar na primeira pessoa. Mas é isso, gente, sabe? É muito interessante. Pessoas entrando na live, que são pessoas até do meu antigo segmento corporativo, de tecnologia digital e tudo, e podem, talvez, no primeiro momento pensar, gente, impossível desesperar. Meu chefe tá ali com as metas, tá com os prazos, tá não sei o quê, esse pessoal tá doido, eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu vivo nesse mundo. Mas é que não é nesse formato, na verdade, de fato, a gente não tem como sair do que a gente vive, simplesmente, né? Mas eu acho que é muito mais a questão de começar a transformação de dentro para fora. A partir do momento que a gente, que eu passei a me conhecer, entender meus pontos fracos, meus pontos fortes, minhas capacidades, o que para mim eu consigo, o que eu não consigo e tá tudo bem, eu consigo começar a escolher melhor os caminhos, e aí pode ser no que for, mas se eu tiver certeza do que eu sou capaz e do que também eu não gosto ou não sou capaz, eu vou fazer melhores escolhas. Então, eu acho que é nesse sentido que as coisas vão acontecendo. E então, daí que o mundo vai cada um se acertando melhor em cada lugar e posto que estiver, né? Mas, respondendo a pergunta da Dani, eu queria fazer isso daí, porque daquilo que você falou, mas respondendo a tua pergunta sobre a formação, muito dessa questão do autoconhecimento que Mindfulness me trouxe e o meu desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a entender melhor quais eram meus pontos fortes, quais eram meus pontos fracos e aonde que eu poderia ser mais feliz ou lidar melhor com os desafios da vida, né? Falando do mundo do trabalho. Então, no ambiente que eu vivia antes, talvez eu poderia ter um burnout se eu não mudasse a rota. Então, foi aí que eu comecei muito profundamente todo esse trabalho de autodesenvolvimento e com coaches, que nem a Dani, que é uma coaching também, mas com coaching de carreira, com terapia, com mindfulness, com N coisas que me mostraram que eu teria muitas habilidades e capacidades para, através de uma formação, me tornar uma profissional de mindfulness. Não que necessariamente a gente precise fazer a formação de cair, mas não, eu ia dizer que é exatamente isso, essa coisa que o Jorge falou da gratidão e que acaba se desenvolvendo uma felicidade genuína dentro da gente, é uma coisa impressionante, né? E a gente fica impressionada vendo esse resultado. Às vezes está no trânsito enlouquecido de São Paulo e eu ligava pro meu marido e dizia, amor, eu tô me sentindo tão feliz. Tipo, o que tá acontecendo comigo, sabe? Então, assim, porque a gente desenvolve essa coisa de olhar pro lado bom das coisas, olhar pro copo meio cheio. Isso tudo é questão de habilidade, desenvolvimento. Então, assim, é muito bacana, sabe? E aí tu acaba atraindo coisas boas, acaba atraindo pessoas bacanas. Já deve ter acontecido com vocês, né? De muitas vezes as pessoas reclamarem de uma coisa e eu penso, nossa, pra mim nunca aconteceu isso. Nossa, pra mim nunca acontece isso. Eu penso, gente, né? Porque eu acho que tem muito isso, sabe? É muito legal. Eu tenho também essa sensação de ressaca das pessoas e de que elas não se sentem com força suficiente para conseguir entrar num processo mais longo de transformação, gostariam de coisas mais imediatas, porque já vem de uma ressaca, um cansaço, mas que o que eu tenho pra dizer é que não adianta, né? Não adianta. Mais cedo ou mais tarde, tem que entrar
nesse processo, porque dessa vez foi o Covid, semana que vem pode ser outra coisa, depois outra coisa, então se a gente ficar sempre esperando o melhor momento para, agora então eu vou cuidar de mim, esse momento nunca virá. Então tem que começar já agora, a partir dessa live, por exemplo, né? E eu acho que é isso, eu acho que no meu trabalho eu também tenho coisas mais pontuais que eu faço para tentar fazer com que as pessoas percebam a importância de estar aqui agora, né? Porque que nem a Pri falou, planejamos a vida, mas executamos aqui e agora, né? Então é nesse momento. Então é isso, eu acho que não adianta, pessoal. Encara de frente aí que a vida é sua, né? É minha responsabilidade, as coisas que vão acontecer com a minha vida. Então, toma as rédeas aí da situação e bora, né?